Olá, companheiros, todos envolvidos nesse estudo do Livro dos Espíritos, em especial aos companheiros da Casa do Caminho. Estamos nós aqui retomando os nossos estudos que giram em torno do Livro dos Espíritos e dando continuidade ao capítulo 10, que trata da Lei de Liberdade. Hoje nós trataremos do livre-arbítrio, que está lá nas perguntas 843 a 850, tendo em vista que, em iniciando a Lei de Liberdade, do capítulo 10, já falamos da liberdade natural, já falamos da escravidão, já falamos da liberdade de pensar, da liberdade de consciência, e hoje trataremos do livre-arbítrio, que tem como conceito maior a vontade e a nossa desenvoltura naquilo que se refere à liberdade de pensamentos, de tomadas de decisão, naquilo que se refere à nossa individualidade, em estarmos dentro desse contexto que nós nos posicionamos como seres individuais de Deus, como espíritos imortais, que estão próprios, propensos e dissolutos naquilo que se refere a toda a decisão, naquilo que se refere às suas escolhas, naquilo que se refere no atuar, dentro desse contexto no qual nós estamos inseridos, nessa atual encarnação, naquelas que se passaram e em tantas outras que ainda estão no porvir. Então, o espírito, dentro da sua liberdade, ele está pronto para as escolhas e para tudo aquilo que o leva na direção do progresso, do bem e na direção da sua felicidade. Só que quando nós falamos que o espírito está pronto, tudo tem a sua singularidade. Na medida em que nós temos evoluções, nós também temos a experiência que o momento espiritual nos permite. Significa dizer que nesse momento, nós que estamos aqui nesse orbe, nós que estamos nesse planeta de provas e expiações, nós que temos essas características do espírito imperfeito, nós estamos propensos e tomados daquilo que a nossa experiência nos permite. Vejam bem, muito se fala que o nosso momento é de infância espiritual. A infância espiritual, ela se caracteriza de que forma? Pouca experiência, pouca evolução, pouco progresso. Não estamos falando aqui de nenhum progresso, de nenhuma experiência, não. Vejam bem, nós estamos falando de pouca. Caminhamos pouco ainda dentro dessa escala evolutiva, mas não significa dizer que não temos ainda a condição da desenvoltura do nosso livre-arbítrio. Temos sim, mas nesse momento que nós nos encontramos nesse orbe, volto a repetir, temos que levar em consideração tudo isso que é de nossa caminhada. Estamos falando também no aspecto geral. Evidentemente que, vez por outra, somos visitados por companheiros que têm uma ascensão, que têm uma experiência muito maior do que a nossa, no geral, e esses companheiros, evidentemente, que estão aqui conosco, vêm estar conosco para contribuir. Esses companheiros estão fora da curva. Esses companheiros chegam num processo fraterno, num processo solidário, para nos impulsionar. E nosso Pai permite e comanda que assim seja justamente nesse processo fraterno e solidário. Então eles vêm para nos dar as mãos para que a gente possa perceber, através das experiências deles, das posturas deles, do aprendizado deles, tudo aquilo que já nos é próprio ou nos será possível a realização. E esses companheiros, por conta disso, eles têm um alargamento naquilo que se refere a práticas mais robustas daquilo que se refere ao livre-arbítrio.
Temos o nosso livre-arbítrio? Temos, mas em conformidade com o nosso momento espiritual. Mas estamos já um tanto quanto distante daquele primeiro momento que nos caracterizava como primitivos, que nos caracterizava como selvagens. Então, ali, o livre-arbítrio era em conformidade com a nossa condição. E agora, nós estamos falando do exercício desse livre-arbítrio também em observação a esse momento em que a nossa evolução espiritual nos permite. Significa dizer o seguinte: tomamos as melhores decisões, nossos pensamentos são os melhores, somos conduzidos através das nossas experiências, do material que já acumulamos durante esse período de caminhada. Tudo isso já consiste e já nos traz uma leitura de um melhor a nível das nossas escolhas? Não, ainda não. Só que já temos essa condição, possuímos essa condição, que ali atrás existia também, mas existia de uma forma mais restrita, porque é muito mais tranquilo, digamos assim, o exercício do meu livre-arbítrio nesse momento, com base na experiência acumulada no meu tempo de vivência espiritual, do que antes. Então, o meu olhar já é diferente, a minha condição de conhecimento já é diferente, a minha capacidade intelectual voltada para uma inteligência desenvolvida é diferente. E tudo isso faz com que o meu livre-arbítrio seja exercido de uma forma, inclusive, mais amena, de uma forma mais proveitosa. Mas, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta, que é 843, em que Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Ou seja, ele é dono daquilo que por ele é praticado? E os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, que é a individualidade, tem igualmente a de obrar, ou seja, de realizar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina, ou seja, nada seria de decisão dele. E importante também trazermos a observação que quando os espíritos se referem ao homem, ele está se referindo ao espírito. Tá? Ele não se refere à matéria, ele se refere ao espírito, pois que o pensamento é do espírito, a inteligência é do espírito. Então, o livre-arbítrio, que é o desenvolvimento do pensar, que é o que a inteligência permite já a observação e a realização, de acordo com a vontade do companheiro, é pertencente ao espírito. Então, toda vez que aqui nós nos referirmos o homem, nós estamos nos referindo ao espírito. E é exatamente isso. Quando a espiritualidade responde que, possuindo a liberdade de pensar, tem ali também a liberdade de realizar. E essa individualidade que o pensar permite é afeta ao espírito. Então, na medida em que nós pensamos, realizamos, é exatamente já por conta desse poder de escolha e do exercício da nossa inteligência. Ah, mas e a máquina? A máquina não tem pensamento. A máquina não pensa. E se tirar de nós a condição do pensamento, nós viramos uma máquina, impulsionados. Estamos sujeitos sempre àquilo que é de vontade daquele que comanda. Isso é uma máquina. Isso é maquinal. E, na verdade, nós temos o nosso pensamento. Nós podemos ser comandados ainda nesse momento em que somos comandados e obedecemos, é por força do nosso livre-arbítrio. Porque eu posso submeter esse comando ao meu pensamento. E, a partir do meu pensamento, a minha decisão. E tudo isso será de acordo com o que eu decidi, de acordo com a minha vontade. Então, todos nós, espíritos encarnados, possuímos livre-arbítrio.
Temos condição do pensamento? Temos a condição do pensamento. Pode ser obstado por isso ou por aquele motivo? Veremos mais à frente? Sim. Pode sim. Mas, na verdade, essa impossibilidade não é uma impossibilidade que resulta da minha falta de condição. Ou ainda que seja uma falta de condição, mas momentânea. O espírito pode estar ali por algum motivo impossibilitado de exercitar aquilo que já é do pensamento dele, aquilo que é de condição do livre agir. Mas acontece que ele está obstado não significa dizer que ele não tem a condição do pensamento. Vamos para 840... 840 não, desculpa. Vamos para 830 e... 840 mesmo, eu estou confuso aqui. 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Ou seja, nós somos espíritos que já temos uma caminhada, né? Já tivemos outras encarnações anteriores. E a pergunta de Kardec é: pode ser um obstáculo ao livre-arbítrio aquilo que o homem tem de instinto que traz consigo ao nascer? Porque nós temos uma herança, nós já caminhamos, nós já estamos tomados daquilo que se deu anteriormente a esse nosso momento. E aí, eu estou impregnado de tudo isso? Isso pode ser um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? E a resposta: as predisposições instintivas são as dos espíritos antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, a questão da experiência e da evolução, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Ou seja, a gente pode ter esse ou aquele chamamento justamente por força de afinidades que temos nesse momento, daquilo que já desenvolvemos, daquilo que trazemos, porque nós temos hábitos, né? Nós temos costumes, e podemos estar impregnados disso por força de tudo aquilo que desenvolvemos ao longo do tempo, antes mesmo dessa encarnação. E ele diz o seguinte: sim, isso, a gente vem aqui, a gente chega aqui ainda com isso. Vocês sabem que nós somos sucessores de nós mesmos, estamos em continuidade. Mas eu posso ter, sim, aquilo que me antecedeu a essa existência. Eu posso ter ainda anseios, vontades, predisposições, mas eu sou suficiente dentro desse meu livre-arbítrio para vencer tudo isso? Tanto por bem quanto por mal, tá? Porque, vejam bem, apesar de termos essas solicitações, coloquemos assim, de tudo aquilo que antecedeu a esse momento, eu posso dizer sim ou posso dizer não. Olha o exercício do livre-arbítrio aí. Eu estou no comando. Eu estou por decidir. E Leon Denis já disse, deixou claro para a gente. A maior potência da alma é a vontade. A maior potência. Então, se eu tenho vontade e dou a essa vontade toda a estrutura necessária ao desenvolvimento que está afeto ao pensamento, para que essa vontade se materialize, se torne real, é uma potência grandiosa. Mas e se essa vontade, e se esse desejo, e se isso que eu tenho nesse momento e sinto nesse momento está ligado a práticas, a conceitos, a ideias daquilo que antes já me fez mal, já foi prejudicial àquela ou a outras existências? Isso vai prevalecer? O que se dá é que eu tenho arrastamento, sim, mas arrastamento irresistível não. Isso pode estar dentro de mim, isso pode estar me chamando por força daquilo que eu muito realizei por muito tempo e era incondizente com a lei natural, lei divina. E eu praticava, e nesse momento estou ainda
impregnado disso, nesse momento ainda sou muito chamado para aquele tipo de postura, de atitude, sim, até aí nada demais. Na medida em que eu não permito que isso aconteça, o pensamento me visita, vejam bem. A vontade chega. Aliás, afinal de contas, foi por muito tempo aquilo ali uma prática costumeira minha do espírito. E eu trouxe isso. E eu sei que isso é um arrastamento. É um fato. Mas é irresistível? Não. Então, aquilo que eu vivi anteriormente, aquilo que fez parte de existências pretéritas, chegam ainda? Sim, claro. Claro. Natural até que seja dessa forma, porque, como dissemos, nós somos sucessores de nós mesmos. As nossas vidas, em conformidade com a imortalidade do Espírito, ela é uma continuação. Eu estou sucedendo a mim mesmo. Aonde eu parei, eu vou continuar a partir dali. Só que, por força de envolvimentos, por força daquilo que eu estive afeto, que foram estudos, que foram processos de conhecimento, que foram companheiros que chegaram para mim, inclusive lá no plano espiritual mesmo. Eu já tenho necessariamente, nesse momento, conhecimento de que aquilo praticado por mim não foi benéfico, não foi útil, nem para mim e nem dentro de um contexto coletivo. Eu já estive afeto, eu já estive junto de espíritos que vêm em meu socorro ou que vêm didaticamente trazer para mim uma condição de pensar. Eu hoje já tenho toda a possibilidade de analisar que o que eu fiz em determinado momento ou não me era útil, não me era benéfico e às vezes até pelo contrário, era mesmo ruim, era mal. Não era bom. Mas eu chego aqui ainda manchado daquilo que por muito tempo fez parte da minha vida ou das minhas vidas. E eu sou ainda, vez por outra, chamado, convidado, apanhado para que eu siga um caminho diferente daquilo que eu já sei que poderia e deveria? Sim. Mas de forma irresistível, não. Não. Eu posso submeter a análise, ao meu crivo pessoal, e todos nós temos a ajuda e o auxílio necessário através dos nossos mentores, dos nossos guias, de todos esses companheiros que trazem luz já para esse nosso momento e que são companhias essas que Deus nos coloca em caminho para o auxílio necessário. Então, arrastamento, sim. Irresistível, não. Vamos lá para a pergunta 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? A aberração das faculdades aqui, essa pergunta que Kardec faz, é aquele companheiro que, por um motivo qualquer, está impossibilitado de um melhor exercício das suas faculdades. Então, normalmente a gente atrela isso a enfermidades de caráter mental, idiotia e tantas outras situações associadas ao não exercício pleno da sua condição mental. Poderíamos falar também de outras coisas que fisicamente impossibilitam a nós de estarmos afetos a essa desenvoltura ou aquela, mas nós estamos falando aqui a aberração das faculdades. Então está mais ligado para o campo mental mesmo. E isso impossibilita o homem do seu livre-arbítrio. Então vejam bem, nós somos aqueles que temos essa matéria nesse momento. Se fôssemos só espíritos,
eu diria que nenhuma impossibilidade haveria naquilo que se refere ao livre-arbítrio. Porque o espírito, quando ele está livre da matéria, ele não depende da matéria para nenhum tipo de exercício que o conduza aí a uma situação progressiva, realizativa, digamos assim. Mas na condição de espíritos encarnados, de almas, nós necessitamos de um aparelho que nos permita a realização daquilo que nos é possível através do pensamento, da vontade e, consequentemente, do livre-arbítrio. Então, a gente já tem em mente, a partir daí, que a matéria, dependendo dessa nossa condição física atual, que consiste numa aberração, loucura, idiotia e outros tipos de enfermidades mentais, a gente já verifica de plano que o livre-arbítrio ele fica sim prejudicado. Porque se a ferramenta impossibilita o melhor uso e exercício, o espírito fica obstado. Mas vejamos o que diz aqui a espiritualidade. Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer. E desde então, já não tem liberdade, ou seja, ele quer, mas não consegue. Ele quer, mas não pode. Essa liberdade não é permitida a ele, porque como é que ele vai realizar aquilo que o livre-arbítrio permitiria ou que ele gostaria que fosse daquele jeito, se a matéria não permite que a realização se dê tal qual como pretendido? Então, evidentemente, se ele já não é senhor do pensamento dele, porque essa condição mental, ela é afetada na medida em que o aparelho é impróprio. É impróprio. E aí sim, nós temos uma retirada do livre-arbítrio, se assim podemos dizer, grosseiramente, na medida em que essa possibilidade não existe. Eu penso, mas não sou capaz de realizar. E muitas das vezes, nem o pensar é uma condição que a gente encontre aí uma normalidade. Ele não consegue desenvolver ideias, ele não consegue estabelecer um raciocínio lógico, ele não consegue. O aparelho que ele, naquele momento, está investido, que foi disponibilizado a esse espírito, não permite que ele desenvolva. Para isso, precisamos de uma condição mental, de uma condição que o cérebro permita, que seja capaz de fazer com que a gente dê aí uma boa destinação ao nosso pensamento. E muitas das vezes nem o pensamento é próprio. Vamos lá. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Vejam bem. E aí ele nos remete lá a pergunta 371 e seguinte, que pode ser objeto ali da nossa pesquisa e análise. Por quê? Porque vocês sabem que o nosso pai é um pai de amor, mas é um pai de justiça, né? E se eu fiz mau uso e nesse momento é necessário que eu, para que esteja equilibrado com a lei, eu tenha a possibilidade desse equilíbrio da lei, com a lei, eu vou estar dentro de uma condição que me faça raciocinar. E olha aí o espírito, de acordo com a sua necessidade, olha ele visitando uma condição que, evidentemente, ele não gostaria, mas que é própria para uma reflexão, é própria para um desenvolvimento. E aí, por conta daquele mau uso que ele fez, que pode ter sido, como ele diz aqui, na condição de um mal rico, pode ter sido na condição de um déspota, de um escravocrata, e tantas outras condições que nós sabemos, ele pode, sim,
estar, nesse momento, ocupando uma condição física que não permita a ele o desenvolvimento dessa condição do pensamento. Mas vejam só, o espírito tem consciência disso. O espírito sabe, ele sabe. Só que nós, aqui na condição de almas, né, de espíritos encarnados, a gente, muitas das vezes, nem percebe, mas estamos obstados de estar vivendo uma melhor circunstância que poderíamos estar vivenciando e que certamente vamos vivenciar ali na frente, mas que nesse momento nos é obstado. Nesse momento, a impossibilidade desse exercício, em razão de uma aberração, ela é notória. E ela está ali, fazendo com que, inclusive, a condição do livre-arbítrio não seja possível. Isso por quê? Porque ali atrás, a destinação que demos a esse livre-arbítrio não foi das melhores. Ali atrás, inclusive, fizemos mau uso disso, né? E agora, essa imposição para uma reflexão, para uma reparação e para um equilíbrio diante da lei, ela vem exatamente em nosso socorro, porque não pensem que é diferente, não. Ela vem em nosso socorro, didaticamente em nosso socorro, justamente para que a gente tenha a possibilidade, esse espírito tenha a possibilidade de uma reflexão, uma possibilidade de visualizar aquilo que poderia ter sido feito de uma outra forma, e houve um abuso, houve um excesso, e agora nós estamos tomados daquilo que nos é próprio, que fique claro que nos é próprio, mas justamente para que a gente observe, reflita, e que ali, mais à frente, esse livre-arbítrio ele seja pautado justamente naquilo que está em sintonia e harmonia com as leis naturais. E vamos lá para a última pergunta, que é a 850, que trata da posição social. Vejam que pergunta interessante que Kardec fez. A posição social não constitui, às vezes, para o homem um obstáculo à inteira liberdade de seus atos? E a posição social aqui, quando nós falamos, quando Kardec fala, é a posição social que está nos extremos, tá? Pode ser de um rico, pode ser de um pobre, pode ser de um miserável, porque nós estamos, via de regra, no meio em que a nossa condição social nos permite, né? E dificilmente você vê uma pessoa que tem uma condição social de miserabilidade, seja um pobre, mas eu já estou indo no extremo mesmo, uma condição de miserabilidade, esse pobre, e vivenciando aí uma condição que só é permitido àqueles que têm um recurso financeiro abastado. Então, esse pobre, ele não vai estar vivenciando ou em meio, com as suas exceções, evidentemente, porque ele pode estar lá prestando um serviço. Mas, via de regra, a gente está falando uma vivência social mesmo, que não é o caso, né? E essa vivência social, ele estando numa condição de abastança ou numa condição de miserabilidade, ele pode, sim, às vezes, estar obstado, né, de uma liberdade de seus atos, porque a sociedade, porque aquele meio exige dele um comportamento diferente. Então, ele poderia estar num meio em que ele não tem as escolhas e que ele seja obrigado, por força das circunstâncias que o meio exige, a agir dessa ou daquela maneira? E a resposta é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Ou seja, eu estou em determinado lugar, eu estou no meio. Vamos falar primeiro de uma condição em que hoje, principalmente aqui no nosso país, né, e vamos falar de Rio de Janeiro, eu estou num meio em que eu estou inserido numa comunidade e ali reina uma situação
de violência, ali toda a ordem de desmando acontece, e por força disso, eu sou obrigado também a praticar desmandos, por força disso, eu estou obrigado também a práticas que não são aquelas que até a lei dos homens condena. Eu estou obrigado a isso? E aí a resposta que os Espíritos nos dão, é exatamente aquela que estamos todos submetidos a uma observação. Mas o nosso livre-arbítrio sempre vai prevalecer e preponderar. Há exigências de uma sociedade? Há exigências. Mas jamais uma exigência que ponha de lado valores que vão em desalinho à ordem moral. Então, como dissemos antes, existem arrastamentos? Sim. Mas arrastamentos irresistíveis? Não. Eu posso me contrapor? Sim. Com cuidado, com atenção, porque nem sempre no local onde nós estamos inseridos, a gente pode dar brados, gritos e nos contrapormos de uma maneira mais contundente. Mas o fato é que sempre teremos a livre escolha, sempre teremos o livre-arbítrio. Aquele meio vai nos chamar, e essa posição social, que também pode ser aquela que estamos lá na outra ponta, de muito recurso financeiro, de uma condição em que as dificuldades não existem, pelo menos as dificuldades sociais, e aí, a partir daí, o meu olhar deve ser sempre um olhar que envolva tão somente aquela coletividade. Eu devo agir em conformidade com aquilo que está acontecendo lá. Eu estou inserido nesse ou naquele meio. Mas o fato é que essa condição que me leva à observância das necessidades, das boas posturas e de uma ordem social sempre me será permitido. E é isso exatamente que o livre-arbítrio nos permite realizar. E o meio social, ele sempre falará de uma forma que me trará reflexões. Ele poderá sugerir essa ou aquela postura? Sim. Sim, poderá sim. Mas sempre terei eu o meu livre-arbítrio, sempre terei eu um comando da minha vontade, para que ela seja de fato caracterizada como o melhor emprego, o melhor uso dessa potência que é a maior de todas. E a partir daí o meu pensamento, traduzido no meu livre-arbítrio, trará para mim tudo aquilo que é necessário para essa melhor observação e para as melhores posturas e decisões, ainda que o meu momento espiritual seja aquele de uma infância ou bem próximo desse, mas que já me permite estar sim amparado, sustentado e assistido por todos esses companheiros de luz, de muita luz, que sempre estão junto a mim e que são meus guias, meus mentores e todos os outros mais, essas falanges de diversas ordens, todas elas voltadas para o bem, para o trabalho efetivo, e que fazem com que eu tenha sempre o socorro e tenha sempre a sustentação que me fará tomar e perseguir as melhores posturas e as melhores decisões. Nós estamos aqui vencendo mais um subtítulo, que é o livre-arbítrio, mas ainda continuaremos no capítulo 10 e ali na frente falaremos sobre a fatalidade. Nesse momento, o livre-arbítrio, inclusive, nos permite que reflitamos, que as nossas posturas sejam sempre em conformidade com aquelas que, ordenadas pelo Cristo, nos fez ver que devemos amar ao Pai, mas também a todos aqueles que caminham conosco, que são nossos irmãos, que são os companheiros de jornada, que por muitas vezes sequer conhecemos, sequer temos relações próximas. Mas amar ao próximo como a nós mesmos, ou como gostaríamos de sermos amados, é uma máxima que não se traduz só em uma teoria, não.
é uma verdade estabelecida pela lei natural, pela lei divina, e que certamente tem aí como fio condutor do livre-arbítrio, que nos fará sempre detentores de melhores decisões na medida em que observamos tudo aquilo que nos é próprio ao crescimento e ao progresso. Que Jesus nos preencha cada vez mais daquilo que é de nossa ânsia desse conhecimento, para que possamos alcançar o nosso objetivo com a maior brevidade possível. Que Deus a todos nós inspire, que Antônio de Aquino, Dr. Herman, toda essa espiritualidade traga para nós toda a sustentação necessária para podermos caminhar em frente, seguirmos em frente, sempre com as melhores tomadas de decisão, fortalecidos por esse livre-arbítrio que a todos nós compete e pertence, mas que certamente muito carece de uma estruturação. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente sempre em todos os corações.